melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Graça e paz, irmãos. Esse cântico que nós acabamos de cantar, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Muitas vezes, quando a gente canta esse cântico, a gente talvez pense, vem inundar, encher este lugar. Mas, na verdade, quando a gente canta esse cântico, a ideia do Baruque, que é o autor do cântico, é: vem inundar, encher este lugar. A gente não pode nunca perder isso, né? O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Esse é o espaço onde nós nos reunimos para adorá-lo como corpo de Cristo, em comunhão. Então, sempre que você cantar esse cântico, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Pense que você está pedindo isso para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente, para o seu corpo. Amém, irmãos? Como os irmãos já sabem, hoje o pastor não está presente, porque é férias, ele está de férias do dia 4 até o dia 18, certo? Por isso, então, eu estou aqui fazendo a liturgia e nós teremos a pregação hoje com o seminarista Eduardo, tá bom? Ele já nos abençoou na quarta-feira com uma palavra bem edificante e hoje também estará trazendo a palavra de Deus hoje à noite, tá bom? Vamos estar abrindo a palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46. Mega, você está com Bíblia? Você pode ler para a gente? Levanta, por favor.
Vamos acompanhar aí a leitura do Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Obrigada, Mega. Vamos ler novamente o verso 1º e o verso 10º. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A gente está vindo aí de uma semana de trabalho. Os estudantes estão entrando de férias agora, né? Mas o nosso coração, ele está sempre inquieto. O coração do homem é um coração inquieto. E então vamos agora nesse início de culto, né? Vamos aquietar o nosso coração na presença de Deus, para que a gente possa estar ouvindo tudo que Ele tem para nós nesta noite, para que a gente possa estar se abrindo, falando com Ele. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, alguns minutos de oração silenciosa, que você possa estar aquietando o teu coração diante de Deus. Agradecendo por essa semana, pelo dia. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua graça. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Nós te agradecemos pela vida, pela saúde. Nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho. Te agradecemos, Senhor, pela nossa família. Nós te agradecemos, Senhor, porque no nosso país nós temos o privilégio, Senhor, de nos reunirmos enquanto igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá, porque o Senhor nos permite te adorar, o Senhor nos permite, Senhor, nos achegarmos diante da Tua presença e te pedimos, Senhor, fala conosco, Deus, aquieta o nosso coração, acalma, Senhor, a nossa mente, Pai. Nós colocamos diante de Ti as nossas preocupações. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa família. Nós colocamos diante de Ti o nosso trabalho, a nossa casa. Que nada, Senhor, possa ocupar a nossa mente, o nosso coração. E que nesse momento, Senhor, nós possamos estar completamente, totalmente, Senhor, com o coração, com a mente, com o corpo, Senhor, com o objetivo de Te adorar, com o objetivo de Te prestar culto, Senhor. Esse momento é sublime, Senhor. Esse momento é o momento que o Senhor escolheu para que o Teu povo tivesse reunido, para que enquanto corpo, Senhor, enquanto família, Senhor, estivesse chegando diante do Teu altar. E muitas vezes, Senhor, nós tão acostumados com tanta correria, com tanta coisa, a gente não se dá conta disso, Pai. Então, Senhor, faça com que realmente
o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração esteja voltado só para Ti nesta hora, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou vendo aí que tem bastante visitantes, né? Não sei quantos são da primeira vez, ó, diaconia. Gente, nós temos alguns visitantes, Gisele e Fábio. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Thaís, que Deus abençoe. Luciana e André. Tem mais alguém que eu esqueci? E tem alguém que não é visitante, nem é de primeira vez, mas é muito bom e sempre bom tê-lo conosco, né? O Samuel, Dona Diva, a mãe da Diná. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos abrir novamente a palavra de Deus no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 15. Eu ainda estou na misericórdia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 15, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo coisas que a gente não gosta. A gente acaba fazendo coisas que a gente sabe que está errado. A gente sabe que entristece o coração de Deus. Mas quando a gente vê, a gente já fez. E muitas vezes também a gente deixa de fazer coisas que agradam o coração de Deus. Muita gente aqui é de uma geração que já não conhece mais o catecismo, né? Ontem o Vladimir esteve aqui, ele falou uma das perguntas do catecismo. E também tem uma outra, né? E tem outras questões do catecismo, que é um livro, né? Um livrinho pequeno que os pais normalmente usavam para ensinar as crianças. E lá fala, né, o que é pecado, como a gente peca. E fala que a gente peca por pensamento, palavras e obras, pelo que nós fazemos e pelo que nós deixamos de fazer. Né? O coração do homem é enganoso, e quando a gente vê, a gente já fez coisas que entristecem a Deus. Então, vamos agora, novamente, ficar em oração silenciosa, com esse objetivo, de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Por aqueles que nós cometemos, por coisas que nós deixamos de fazer, e até mesmo por aqueles que a gente nem percebeu que cometeu. Então, a gente vai ficar aí alguns minutos de oração silenciosa, e depois eu peço para que o Samuel faça uma declaração de perdão, né, orando em nome de toda a igreja para nós.
Gente, que dia que é hoje? 9 de julho. Tem mais. Eu sei de 2 datas comemorativas hoje. Alguém sabe? Lembra? Saber, eu sei que muitos sabem. Alguém lembra? Dia do Soldado Constitucionalista. Dá até nó na língua, né? São aqueles soldados que lutaram para que as leis do país voltassem a ser cumpridas. Nós estávamos começando a viver uma ditadura civil, né? E eles lutam para que o presidente cumpra a Constituição. Ele não vai cumprir, né? Eles perdem a guerra, muitos são mortos. Ali na Avenida Jundiaí tem até uma estátua em homenagem a eles. Quase toda a cidade do Brasil tem uma avenida chamada Avenida 9 de Julho. Né? O cumprimento da Constituição só vai vir bem mais tarde. O Brasil vai viver aí bastante tempo de ditadura civil sob o governo de Getúlio Vargas. Mas pessoas lutaram para que nós tivéssemos liberdade de expressão, né? E dia 9 de julho é o Dia do Soldado Constitucionalista. E dia 9 de julho também é uma outra data comemorativa. Essa não é nacional, ela é da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Não vale colar, no boletim tem, mas não vale colar. Samuel está rindo. Você já leu no boletim, Samuel? Ah, você estava lendo. Tudo bem, vai, gente, pode colar, pode olhar no boletim. Dia do diácono e da diaconisa. Vamos novamente abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versos 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Todo cristão tem que ter um coração de servo, porque o nosso mestre veio para servir. Ele deixou a gente com um coração de servo. Mas algumas pessoas têm uma dose a mais no seu coração. E essas pessoas, Deus chama, Deus desperta, Deus levanta para o ministério diaconal. Eu gostaria de chamar aqui à frente todos os nossos diáconos eleitos em atividade e em disponibilidade, por favor. Eu digo em disponibilidade, gente, porque tem alguns que estão com o mandato vencido, né? Nós teríamos eleição, que foi adiada para o dia 6. Nem sei se pela Constituição da IPI existe esse termo diácono em disponibilidade. Eu sei que tem presbítero em disponibilidade, né? Mas, se não tem, né? Agora eu criei diácono em disponibilidade. Então, mesmo aqueles diáconos que estão com o seu mandato vencido, que venham até aqui à frente, por favor. Dona Edith, a Célia, eu vou pedir para que... Cadê? Eudá que vai ficar ali na porta de plantão, daí vocês não precisam se preocupar, vocês podem vir. Tem mais algum diácono presente hoje? Não? Dos irmãos que nos visitam, tem alguém que é diácono ou diaconisa e a gente não sabe? Dona Diva? Por favor, Dona Diva, venha até aqui à frente. Ah, tá bom. Então, vou pedir para que o Flamínio, o filho da Dona Diva, uma diaconisa, venha até aqui à frente
e ore agradecendo e louvando a Deus pela vida dos nossos diáconos e pedindo para que Deus confirme a cada dia esse chamado. Gente, eu tenho me sentido uma pessoa muito privilegiada. Eu tenho participado bastante dos trabalhos da mesa diaconal. Já falei para a Irene que eu estou quase pensando que eu quero ser diaconisa, não estou querendo mais ser presbítera, não. Todas as atividades deles são muito boas, muito abençoadas e abençoadoras. Louvo muito a Deus mesmo pela nossa mesa diaconal. Me sinto assim privilegiada de, em vários momentos, poder estar trabalhando junto com eles. Né? E que Deus continue abençoando a vida de vocês e vocês abençoando a nossa igreja com esse ministério, tá bom? Flamínio. Pai eterno, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos diáconos e diaconisas, por esse dia tão especial de comemoração a esse ministério, a esse dom que o Senhor deu à igreja, Pai amado, dom de socorro, de misericórdia, às vidas que necessitam de cuidado especial, de visitação, que o Senhor continue dando a esses nossos irmãos e irmãs esse coração voluntarioso, amoroso, que possa estar estendendo suas mãos, ó Pai, e abençoando muitas vidas, e cuidando da nossa igreja, da nossa administração geral da nossa igreja, abençoando a cada um de nós, para que assim nosso culto seja cada vez mais agradável e detalhado ao Teu nome, Pai. Abençoa a vida deles, mais uma vez eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, pode sentar, irmãos. E eu vou pedir também para que toda a igreja se coloque em pé e que o Marcel, você ora, né, Marcel? Que ele ore pelo nosso país. Ele é um jovem bem engajado, bem informado das coisas que acontecem no nosso país, como todos nós cristãos deveríamos de ser. E então que nesse dia, né, que a gente comemora o dia daqueles que morreram para que a gente tivesse liberdade, para que a nossa Constituição fosse cumprida, que a gente, enquanto igreja, também possa estar colocando o nosso país diante do altar de Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós como igreja pedimos, Senhor, misericórdia pela nossa nação, que o Senhor dê toda a direção para todos aqueles que foram eleitos e todos aqueles que têm cargos que dirigem esse país, Senhor. Que o Senhor possa dirigir esse país através da vida deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos dar uma nação livre e que a gente continue assim por muitos anos e sempre melhor, Deus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Pode sentar. Esse final de semana foi um final de semana intenso, né? Sexta-feira, célula dos jovens de outras pessoas. No sábado, a gente recebeu o missionário Vladimir, uma bênção muito bom mesmo, com pessoas se dispondo a estar colocando sua vida no ministério de missões. Hoje pela manhã também ele esteve com a gente, nos abençoando. E agora, aqui no culto à noite, a gente só tem mesmo que agradecer por muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa igreja todos os dias. E esse final de semana, um final de semana muito abençoado. Ele falou de vários pedidos de oração, e eu até falei que eu iria, né, providenciar esses pedidos, mas teve um probleminha técnico, né, que não foi possível eu estar digitando e imprimindo. Mas eu prometo que até o próximo domingo esses pedidos vão estar... eu já vou estar pedindo para o Roberto, ele já vai colocar no site da igreja, no grupo do WhatsApp, mas para aqueles que gostam assim, de papel, até o próximo domingo eles virão dentro do boletim, junto com o boletim. Tá? Para quem não sabe, o Vladimir é um missionário que a nossa igreja ora por ele, contribui com ele já há mais de, acho que uns 5 anos, e que sempre que ele vem ao Brasil, ele serve a Deus num país lá do Golfo Pérsico, que a gente não pode falar o nome do país, por questão de segurança, mas sempre que ele está no Brasil, ele procura passar aqui na nossa igreja. E ele passou aqui ontem, hoje de manhã, e agora à noite ele está pregando lá na cidade de Jacareí, porque nesse período que ele fica no Brasil, ele procura visitar, né, todas as igrejas que são mantenedoras dele, tanto financeiramente como em oração. E
também, né, os irmãos ofertaram pela manhã, eu não me lembro exatamente o valor, mas foi acima de R$ 700 a oferta missionária que a igreja entregou para ele aqui hoje pela manhã. Né, o valor exato assim também eu não me lembro nessa hora, mas eu sei que foi 700 e alguma coisa. Né? E, durante a palavra do Vladimir, ele fez alguns pedidos específicos para que a igreja tivesse em oração. Ele trabalha num país onde não pode pregar o evangelho. Então, ele usa a sua profissão para pregar o evangelho. Ele não entrou lá como missionário. Missionário não entra no país onde ele está. Ele entrou como professor de futebol. E ele tem uma escolinha de futebol. E ele pede a Deus para que ele possa ampliar esse projeto. Quanto maior o projeto, mais pessoas para estar ouvindo do amor de Deus. Então, esse é um pedido de oração para ampliação do projeto da escola. As pessoas que eu vou citar o nome aqui, todos esses nomes são nomes fictícios, porque eles também não podem falar o nome da pessoa por motivo de segurança. Então, eles pedem oração por Abraão, ele já aceitou Jesus, e a esposa, né, está num processo de discipulado, um trabalho de 4 anos, e que o Vladimir, aí, Deus deu a graça de estar colhendo, né, o fruto do Abraão. Natália também é uma moça que a Raquel tem falado de Deus para ela. Ela ainda não aceitou Jesus, mas depois de 3 anos ela conseguiu apresentar o plano de salvação para a Natália, para um país ali onde eles estão. Isso é uma bênção muito grande. Uma família de um irmão chamado Abu, ele também é um árabe local que aceitou Jesus. Existia uma igreja secreta na casa dele, e por conta, né, da polícia e de tantas coisas, essa igreja foi dissolvida, e hoje ele sofre bastante perseguição por parte da família, por parte do governo. Então, que a gente possa estar lembrando de orar por esse senhor. Um jovem chamado Paulo, que tem enfrentado mesmo a lei do seu país e tem colocado Bíblia até mesmo dentro de mesquitas lá no país onde eles vivem. Então, que nas suas orações que você possa estar lembrando desses pedidos pontuais que o Vladimir... e uma moça chamada Tef, né? Chamada, entre aspas, Tef, que, por ter aceitado Jesus, ela ficou reclusa num quarto na casa dela há muito tempo, mas, né, o pai não perdoou e nem aceitou, mas deixou que ela voltasse a estudar. Hoje ela faz doutorado fora do país, mas ela sente que ela precisa, de novo, de falar de Jesus para a família. A primeira vez que ela falou, ela ficou reclusa não sei quanto tempo num quarto. E ela sente que ela precisa, de novo, falar de Jesus para a família. Ela sabe que, se ela mandar uma carta para a família, pode ser que nunca mais ela possa voltar para o seu país, nunca mais possa ver a sua família. Mas Deus tem incomodado o coração dela nesse sentido. Então, que os irmãos também possam estar orando por ela. Esses são os pedidos que o Vladimir colocou de manhã. Mas alguém tem algum pedido, gente, que gostaria de estar colocando para que a igreja estivesse orando? Roberto? Sogra do Roberto por motivo de saúde. Dona Edith? Sobrinha da Dona Edith, Edileia. Mais alguém? Seu Wilton? Saúde também do seu Wilton. Então, a saúde da sogra do Roberto, Dona Neide. Saúde da Edileia. Saúde do seu Wilton. Os motivos do Vladimir aqui, que eu acabei de citar. Pelo o acampamento de carnaval, nós estamos passando por um período de transição. Nós cremos que, sob orientação de Deus, e quinta-feira vai ser um dia muito importante, muito decisivo para nós. Nós teremos uma reunião muito importante na quinta-feira, né, que a igreja também esteja em oração por esse ministério da igreja. Mais algum pedido? Encontro de casais, outro ministério também, né, muito importante da igreja. Gente, a gente orou bastante tempo pela mãe do Joel, né? E hoje ela vem agradecer. Isso é muito bom, ter um coração grato, né?
E então agradecer e agora pede também pela vida da mãe dela, Raquel. A gente já tem visto bênçãos e avanços, né? Que a gente possa estar continuando nesse sentido. Eu vou pedir para que o Eduardo venha aqui à frente, então, e ore a Deus, levando esses pedidos que foram feitos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, um Deus vivo, um Deus que tem olhos, que nos enxerga, que nos ouve. É um Deus verdadeiro, um Deus justo. São tantos pedidos aqui postos, Pai. Tantas enfermidades, câncer, ó Pai, na vida de crianças, ó Pai, pessoas, ó Pai, necessitando, ó Pai, de cura. Que seja feita, ó Pai, a sua vontade, ó Pai, na vida delas. Que a sua glória, ó Pai, possa se manifestar, ó Pai, na vida dessas pessoas. E que um dia elas possam estar aqui conosco, louvando, te adorando, ó Pai, e reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é o único, aquele que dá vida, aquele que dá paz, aquele que dá amor, aquele que nos abraça. Agradecemos a Ti, Jesus, porque o Senhor é um Deus muito bom e nós Te louvamos, ó Pai, certos de que o Senhor, ó Pai, tem trabalhado nessas vidas. E agradecemos, ó Pai, por essa comunidade que se levanta, ó Pai, e clama a Ti nessa noite para que a Sua vontade seja feita. Em nome, ó Pai, de Jesus que nós oramos aqui e agradecemos. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor para vir à frente. Hoje é segundo domingo. A igreja tem o costume de estar entregando para Deus os seus dízimos, as suas ofertas. Aqueles que nos visitem não se sintam constrangidos nem intimados a estar participando, mas se Deus colocar no coração também de ofertar, pode estar ofertando. E que enquanto o Ministério de Louvor, então, vai estar cantando, que os irmãos possam estar trazendo à frente seus dízimos e ofertas.
nosso irmão presbítero tesoureiro para estar orando, agradecendo a Deus pelas ofertas. Graças te damos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. A gente olha para trás, ó Pai, percebe o cuidado, ó Pai, o carinho, o amor, ó Pai, e a graça que o Senhor derrama em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essas ofertas. Que o Senhor nos dê sabedoria, dê entendimento, Senhor Deus, capacidade para administrar, ó Pai, porque é para a tua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa faltar nada, Senhor. O Senhor nos provê, ó Pai, dia a dia, Senhor, um alimento, um vestimento, moradia. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a administrar da melhor maneira possível, Senhor Deus, de acordo com a sua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor inundam o nosso ser, ó Deus. Que a gente a cada dia possamos nos esvaziar cada vez mais de nós mesmos para absorver, ó Pai, esse amor que o Senhor derrama sobre nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós vamos colocar em pé, abrindo novamente a palavra de Deus no Salmo número 100. Salmo número 100. A palavra de Deus nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Vamos estar entoando hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Ainda não se ouviu.
cargo, a oportunidade de Deus reinar, de Deus transformar, de Deus mudar, modificar aquilo que precisa ser mudado, modificado em nossas vidas. Nós precisamos, nós sabemos que precisamos, e às vezes não damos essa nem oportunidade, a oportunidade de nós nos mudarmos. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos mude e nos molde conforme a vontade dele, não conforme a nossa, porque a nossa vontade é terrena, nossa vontade é pequena, mas a vontade do nosso Deus é soberana. Amém? Meu Jesus,
és um Deus tão grande. E mesmo assim, Senhor, o Senhor continua a nos amar, a nos ajudar, a olhar, a deixar os teus ouvidos prontos para ouvir os nossos clamores, as nossas súplicas e os nossos louvores. Nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui mais uma vez esta noite, Senhor, simplesmente para dizer, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, mude os nossos corações, as nossas mentes, a nossa maneira de ver, ó Pai, que possamos ver assim como o Senhor vê, ó Pai. Permita isso, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos ver a Tua glória, Senhor, brilhar aqui na terra, Senhor, também. O Senhor tem vida para nós, mas nós queremos também aqui, Senhor. E desde já, Senhor, fala conosco. Abre, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos ouvir e entender, compreender aquilo que o Senhor vai falar, Senhor, nessa noite. Continua conosco, Senhor, porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz e do Teu direcionamento, Senhor. Fica com cada um de nós, em nome do Teu Filho Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus, fica, Senhor, com cada um de nós e nos permita ouvir a Tua voz. Amém. A igreja pode se sentar. Eu convido o Eduardo para estar vindo aqui à frente. Eu convido o Narciso para que esteja também vindo orar pela vida do Eduardo. E Narciso, na sua oração, nós temos uma irmã que precisou de sair porque a mãe está passando mal. Ela chama Lília e a mãe chama Natália. Então, que na sua oração você também... E ela pede a oração da igreja. Então, você ora também pela dona Natália, que não está bem de saúde, pela vida do Eduardo, tá bom? Pai, primeiramente nós queremos lembrar desse pedido de oração por esta irmã que se retirou por motivo de saúde na família. Nosso pedido é que o Senhor seja aquele que seja com ela, esteja o acompanhando nos procedimentos que com certeza seguirão. Que a Tua mão seja também aquela que ampara, que consola e que traz cura, Pai. Pedimos também pela vida do Eduardo, que será o mensageiro dessa noite, que o que ele estudou, aquilo que ele planejou no seu coração, na sua mente, seja também aquilo que o Senhor tem desejado para a Tua igreja nessa noite, e que através da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, possa ser explanada, possa ser compartilhada com a Tua aprovação, Pai, com Tua orientação, e com a Tua aplicação na vida da Tua igreja, na vida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos dê a capacidade, o interesse, a atenção de ouvirmos a Tua palavra como ela é aplicada na nossa vida, sabendo que ela produz vida e vida em abundância. Pedimos assim, ó Pai, que o Senhor o abençoe, o Eduardo, nessa noite, que ele seja apenas um instrumento da Tua voz, através do Teu Espírito, por Cristo Jesus. Amém. Saúde a igreja na paz do Senhor, que Deus possa continuar falando conosco nessa noite. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 17. São João, capítulo 17, dos versos 20 ao 23.
Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos abaixar nossas cabeças e orar mais uma vez? Amado Deus, estamos aqui, Pai, homens e mulheres que necessitam de Ti, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos usar como já foi orado, que a Sua palavra, Pai, possa trazer vida, trazer sentido aos nossos irmãos aqui, que não fale eu, mas Seu Espírito Santo fale aqui, como nós cantamos, ó Pai, no prelúdio, que a Sua presença gloriosa impacte, ó Pai, os nossos corações. Que o Senhor, Pai, possa vir ao encontro, ó Pai, de nós e nos abraçar. Que cada um aqui presente, ó Pai, possa se sentir acolhido, abraçado por Ti. Pois é assim que o Senhor é. Um Deus de amor, um Deus da graça, o Deus da misericórdia. O Deus que está. Agradecemos a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem um vídeo que queria passar para vocês. Gu, tá aí? É um vídeo rapidinho. Fala sobre... O tema da nossa mensagem é unidade. A gente vai ver um desenho. Alguém pode desligar a luz aqui em cima, por favor? Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Irmãos, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, isso é raridade acontecer. Mas o povo de Deus tem a sua missão e vive em comunhão. Tem que viver em comunhão. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que é totalmente individualista. Uma sociedade em que as necessidades do outro muitas vezes não fazem parte da nossa vida.
Nós pensamos somente em nós, olhamos para nós e queremos ser servidos muitas vezes. Mas nós vemos na mensagem que acabamos de ler que Jesus já intercedia para que nós fôssemos um, como Ele é com o Pai e com o Espírito. Existe uma síndrome do individualismo que se manifesta no mundo atual, ou seja, nas sociedades ocidentais altamente industrializadas, em que o homem é esmagado pela pressão competitiva e consumista, vive em estado de desejo insaciável que se volta para si mesmo, desencadeando ou desencantado com o passado e descrente com o futuro. O homem vive intensamente o presente, inseguro de si, aspirando à ilusão do bem-estar pessoal, muitas vezes. Segundo Bauman, um grande escritor protestante, que tem entre os livros Amor Líquido, Sociedade Líquida, escreve no Ultimato também, ele descreve a modernidade, é a época em que a vida social passa a ser como o centro da existência do individualismo. É fase marcada por uma expansiva autonomia do homem em relação à vida social. Para ele, o surgimento de membros como indivíduos se torna marca de uma sociedade moderna. O homem moderno nega toda ligação e subordinação com as instituições sociais, abdicando assim as crenças, regras e valores impostas por elas, guiando-se na sua vida pessoal. Podemos observar em nossas vidas e em nossas relações. Quantas vezes nós estamos em um grupo de amigos, nos reunimos, ou estamos nas escolas, nas repartições públicas, até mesmo na igreja, e estamos falando e muitas pessoas estão lá no WhatsApp, estão no Facebook, estão no Instagram, estão no Twitter. Existem, em nosso tempo, as relações que predominam, que são impessoais. As pessoas têm fugido, em nosso tempo, de relações pessoais. As pessoas preferem muito mais mandar um recado pelo WhatsApp, pelo Facebook, do que ligar, do que estar com a pessoa, do que se reunir. Em nosso tempo, quantas vezes nós estamos, e isso eu me coloco no meio, sentado com a minha esposa e minha filha no sofá de casa, assistindo televisão, no Facebook, no WhatsApp, e ela do meu lado, a filha do meu lado, e eu aqui, ligado em relações impessoais, ao invés de ter relação pessoal, porque é muito mais fácil para a gente. Nós não precisamos, muitas vezes, olhar nos olhos das pessoas. Nós não precisamos dar a impressão dos nossos problemas. Saímos nas redes sociais em momentos de felicidade, em momentos de alegria. Muitas vezes vivemos com uma máscara, vivemos mostrando coisas que são irreais para as outras pessoas, coisas que não vivemos e demonstramos, coisas perfeitas, mas que muitas vezes nós não vivemos. Infelizmente, o pós-modernismo trouxe isso para as nossas vidas. Relacionamentos impessoais. Relacionamentos sem compromisso. Quantas vezes vemos os nossos amigos que começam a namorar uma pessoa ou casam com uma pessoa e dali 6 meses estão separados. Só pensam em si. Muitas vezes entram em uma empresa e logo não estão mais satisfeitos com aquela empresa. Acordaram o salário, acordaram o tempo de trabalho, mas não estão satisfeitos e logo saem. As relações têm sido marcadas por tempos menores, enquanto Deus nos chama para vivermos em comunidade.
em tempos extensos, de conhecer um ao outro. Sabemos quando nós ligamos para um irmão, ou estamos com um irmão e ele chega aqui na igreja, e nós já olhamos para ele e sabemos se ele está bem ou mal, pela nossa relação com ele. Mas, infelizmente, as relações impessoais têm nos afastado dessas relações. Mas Jesus nos chama a sermos um. Nos chama a estarmos juntos. Uma vez o presbítero Cairo falou que, como é bom estarmos juntos, dividirmos panela, e algumas vezes estivemos na casa dele, e como é bom passar uma tarde com os irmãos, passar tempos conversando, tempos jogando talvez conversa fora, mas juntos. O missionário esteve aqui e falou que quando as pessoas vão na casa deles, eles não falam diretamente de Deus muitas vezes. Vão falar de futebol, vão falar de outras coisas. E aí vão criando um laço de amizade com relações pessoais próximas. Existem 2 crianças que só vão na casa deles, e eles são cristãos. Em uma comunidade, em uma sociedade muçulmana. 2 crianças que a família não deixa em outras casas, mas deixa lá pela confiança, pelas relações que eles têm. Ficamos mais tempo interessados nas relações pessoais do que nas relações pessoais. Somos homens e mulheres que nos importamos com ter as coisas do que ser parte de alguma coisa. E quando nós falamos de ser parte de uma comunidade, é abrir mão do nosso querer, muitas vezes. É abrir mão do nosso tempo. É viver em prol do outro. Ou seja, em prol do corpo de Cristo. Quantas vezes nós olhamos e falamos, passamos por alguma dificuldade em nossa igreja, em nossa comunidade, nos corredores, no templo, nas salas, e logo queremos nos distanciar da comunidade. Na quarta-feira estivemos refletindo sobre a vida de Jonas, aquele que foi enviado a Nínive, mas quis fugir para Tarsis. Ele foi enviado a uma comunidade de pecadores e pecadoras, mas lá não quis estar. Ele quis fugir para uma comunidade perfeita, a comunidade de Tarsis. Mas no meio da desobediência, Deus usou aquele homem. Marinheiros foram salvos, uma cidade toda foi salva, e mesmo assim, ele discutia com Deus, querendo a sua vontade, querendo que Deus fizesse a sua vontade, querendo que Deus acabasse com aquela cidade, reclamando. E quantas vezes nós, em nossas relações, vivemos ou fazemos uma lista de coisas que não são legais. Só que as coisas boas nós não escrevemos. Muitas vezes já fizemos projetos na nossa igreja e a gente fala para a pessoa, se você for falar do seu irmão agora, aqui na frente, você vai falar de coisas boas, não das coisas ruins. Porque nós nos lembramos somente das coisas ruins. Marca muito mais. Vira chacota, risada, piada. Mas nós somos chamados para viver em união, unidade, como Cristo, o Pai e o Espírito Santo sempre viveram, desde a eternidade, e viverão. Jesus intercede por nós, o nosso primeiro ponto. O capítulo 17 é uma oração, e ela é dividida em 3 partes. Do verso 1 ao 5 é uma parte, do verso 6 ao 19 é outra parte, e os versos 20 ao 26º é outra parte. Jesus intercede pela Igreja Universal, pela Igreja deles, espalhada pela terra. Ele intercede para que nós sejamos um, independente das dificuldades, independente do que nós pensamos,
independente das nossas diferenças. Ele nos chama a ser um. Essa oração não está somente aplicada aos discípulos que acompanhavam Jesus, mas a todos que nele crê. Todos nós, não todos, só os nomes escolhidos dentre as tribos de Israel, mas também aqueles tirados do mundo gentílico, as ovelhas que estavam desgarradas, fora do aprisco dos judeus. Ou seja, todos devem se tornar o rebanho de um só pastor. A expressão crer em mim indica a fé genuína, o fruto da graça salvadora. O meio usado para conduzir a fé é sempre a palavra, ou seja, a mensagem da salvação. Isto é quando o Espírito Santo aplica a palavra ao nosso coração e gera na pessoa de Jesus em nós. Quantas vezes nós andamos, ou já andamos assim, e de repente tudo muda em nossa vida. Isso aconteceu comigo. Creio que aconteceu com os irmãos, quando aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Nós fomos convencidos por Deus. Ele veio ao nosso encontro, nos abraçou, e naquele momento nós nos derramamos diante dele, convencidos da nossa condição de pecadores, de miseráveis, de homens e mulheres que necessitam de Deus. Através dele, do Senhor dos Senhores, que vem. Nós somos parte da sua igreja. Somos um em Cristo. No verso 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus levou em seu coração todos os membros da sua igreja, os que já tinham nascido e os que haviam de nascer. Jesus ora para que espiritualmente eles possam ser um, ou seja, a unidade dos crentes em Cristo. Essa unidade a qual Jesus está orando não é externa, e isso é muito sério. Pois nós, que somos nascidos em Cristo, devemos ter com nossos irmãos a mesma união que há com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que desde a eternidade estiveram juntos e se relacionam, e se relacionavam, se relacionam e se relacionarão. Em Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus. Os três sempre estiveram juntos, sempre tiveram comunhão, sempre andaram juntos. E nós devemos, enquanto comunidade, de novo, independente das nossas diferenças, andar juntos, compreender um ao outro, amar um ao outro, caminhar juntos. É um grande desafio para nós, pecadores e pecadoras, de vivermos unidos. Eu poderia vir aqui e falar assim que é muito fácil, mas eu estaria mentindo para os irmãos. A caminhada é difícil. Sabemos que não temos, muitas vezes, as mesmas ideias, discutimos, muitas vezes brigamos, mas que a gente possa ter em nosso coração que nós devemos andar juntos, em um só pensamento, em um só coração, olhando para Cristo na caminhada. Nós temos o exemplo da Trindade a seguir. A unidade entre nós, irmãos e irmãs, como o da Santíssima Trindade, é uma natureza definitivamente espiritual. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um em essência. Por outro lado, os crentes são um em mente, esforço, propósito, e esses dois tipos de unidade são os mesmos. Um dos atributos de Deus é que Ele é amor.
Ele constitui a exata essência de Deus. Em 1 João 4:8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, é exatamente em amar uns aos outros que a unidade de todos os crentes adquire a expressão. Em João 13:34 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Entretanto, agora, como é que Jesus pode dizer que ele seja um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti? Esse não é um mero modelo, mas sim um fundamento. Nós devemos, como corpo, estarmos unidos, independente das nossas diferenças. Sabemos que temos muitas, mas devemos ter um só sentimento de união com Cristo e com os irmãos, para que o mundo creia. Uma grande responsabilidade que temos. Temos um ministério que tem desenvolvido aqui na nossa igreja, às segundas-feiras, de entregar panfletos. Temos um fruto dos panfletos aqui, da nossa igreja. Para que o mundo creia. Que responsabilidade nós temos. Das pessoas olharem para nós e falarem assim, ó, eu quero ir na igreja desse rapaz ou dessa moça. Poxa, tem algo diferente ali. Poxa, ele está com um problema, muitas vezes mal financeiramente, muitas vezes mal em algum relacionamento, mas ele está ali. Ele é honesto, ele é sincero, ele busca um Deus que eu tenho vontade de conhecer, como Vladimir falou hoje cedo aqui. As pessoas anseiam pela presença, por falar em Deus. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que responsabilidade nós temos de sermos um em Cristo. Para que o mundo creia. Como tem sido a nossa vida, as pessoas têm sido atraídas pelo nosso modo de viver, ou elas têm se afastado de nós. No grego, o modo de vida, o modo de viver é axios, a palavra. Que as pessoas são atraídas pelo nosso modo de vida, nosso modo de viver, e elas querem ter aquilo que nós temos, que é Jesus. Elas querem ter aquilo que nós temos, paz, amor, e que nós possamos compartilhar daquilo que nós temos recebido do nosso Deus. Quando nós crentes estamos unidos na fé e apresentamos uma frente comum, exercemos influência. Quando estamos divididos por brigas, desavenças, o mundo, ou seja, as pessoas que não conhecem a Cristo, se afastam de nós. Nós, portanto, devemos sempre ansiar pela paz. Como nós vimos no vídeo, em situações de perigo, eles se uniram. Eles podiam muito bem ter deixado a pessoa. Vai a formiguinha, o pinguim, ali e ele ser consumido. Mas não, eles se uniram e venceram. Quando nós vivemos no Senhor, nossas ações e atitudes falam mais alto do que as nossas palavras, pois estamos em Cristo, como fonte de toda a força moral e espiritual. Assim, aqueles que desprezam a Cristo começarão a se interessar por Cristo e, consequentemente, serão convencidas pelo Espírito Santo. O mundo, então, crerá que Ele existe. No versos 22 e 23 diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando nós estamos em Cristo, somos coparticipantes dele. A glória de Jesus dá aos crentes significa que nós nos tornamos uma só planta, um só corpo, que depende
totalmente dele, que recebe todas as bênçãos dele. Quando Deus habita no Filho, e ele por meio do seu Espírito habita naqueles que depositam em si a confiança, então, consequentemente, nos tornamos coparticipantes de todas as riquezas que estão em Cristo, como perdão, justiça, amor, alegria, conhecimento, sabedoria, entre outros. Quando todos os membros da igreja se tornam coparticipantes dessas bênçãos, a igreja, é claro, seja da mesma forma que o Pai e o Filho, nós seremos um. É essa exatamente a razão de que Cristo deu toda essa glória aos crentes, ou seja, para que eles se tornem perfeitamente um. A unidade pela qual Cristo faz a solicitação é mais do que ética, é uma unidade tão íntima, tão vital, tão pessoal, que é modelada no relacionamento que existe entre as pessoas da Santa Trindade. Não é uma unidade baseada apenas na fé, ou na esperança, ou no amor, mas na própria vida. Juntos, os crentes constituem um corpo, corpo esse que o cabeça é Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele derrama bênçãos, derrama dons em nossas vidas. E, consequentemente, nós nos tornamos coparticipantes do seu corpo, das suas bênçãos. Nos tornamos parte da sua igreja universal, espalhada por toda a terra. Que nós possamos entender e andar com aquele que nos chamou, aquele que é todo-poderoso, aquele que nos atrai e nos chama para sermos um, que nos chama para termos e andarmos em unidade, novamente, independente das nossas diferenças, que possamos andar, que o nome de Deus, de Cristo, cresça e que nós possamos nos colocar em nosso lugar, que o nome dele esteja acima de tudo e todos, que nós possamos ser usados e ousados no nome de Cristo, como corpo, como pessoas, pecadores e pecadoras, que necessitam dele, mas que vivem em união com ele e com a igreja. Vamos orar, irmãos? Amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito bom. O Senhor nos uniu a Ti, ó Pai. O Senhor nos atraiu a Ti. Aqui está uma parte, ó Pai, da sua igreja espalhada pela terra. Parte dela esteve aqui, ó Pai. Está tão longe, mas esteve aqui hoje, Pai, através dos seus missionários. Sabemos, ó Pai, que a caminhada é difícil, muitas vezes dura, mas em Ti, ó Pai, o nosso fardo fica leve, fica agradável, porque nós trabalhamos, ó Pai, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, aquele que nos chama, aquele que nos ama, que nós aqui, ó Pai, possamos andar em unidade, independente, ó Pai, daquilo, ó Pai, que possa vir a nos afastar, ó Pai, que nós, ó Pai, possamos nos voltar, que nós, ó Pai, possamos amar, que nós possamos, ó Pai, viver em Ti, como, ó Pai, o Senhor quer que nós vivamos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm comunhão. Nós queremos ter comunhão aqui, Senhor, nessa igreja, e queremos viver, ó Pai, em comunhão com vocês, os nossos senhores, os nossos salvadores, aqueles que nos chamam, aqueles que estão conosco, independente da circunstância, aqueles que nos amam,
aqueles que nos escolheram antes mesmo da fundação do mundo. Lá na eternidade, a sua palavra, Deus diz que o sangue de Jesus já era conhecido. O Senhor é o Deus pronto, é o Deus que tem olhos e vê, é o Deus que tem ouvidos e ouve, é o Deus que tem boca e fala. Não adoramos deuses, ó Pai, adoramos o Deus, Yahvé. O Deus, o grande eu sou, aquele que é e aquele que virá nos buscar, o seu corpo, ó Pai, a sua igreja. Oro, ó Pai, por todos aqui, Senhor. Oro pela sua igreja espalhada pela face da terra. Oramos aqui, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que há dificuldades, há perseguição, explícita e implícita. Que o seu nome, ó Pai, seja exaltado. Que o seu nome, ó Pai, seja engrandecido em todos os continentes. Que nós possamos ser um, ó Pai, com todos os nossos irmãos. Que não seja doutrina que nos separe, que não seja, ó Pai, coisas criadas pelos homens, mas o que nos una, ó Pai, seja o seu amor, o seu sangue precioso derramado ali na cruz. Sangue precioso derramado na cruz. O Senhor poderia ter descido daquela cruz, Jesus. Mas o Senhor fez essa oração, ó Pai, que acabamos, ó Pai, de meditar um pouco antes, ó Pai, de estar ali. Prestes de ir ao Getsêmani, prestes a ser torturado, prestes a estar na cruz. A cruz que era desprezada, agora tem o sentimento de amor. Agradecemos a Ti, ó Pai, por fazermos parte do Seu corpo. Agradecemos a Ti por fazermos parte dessa comunidade. E que possamos, ó Pai, andar com os olhos fitos em Ti, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Agradecemos a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos aqui e agradecemos. Amém. Yeah.
Das nossas vidas. Amanhã, segunda-feira, você volta para a sua vida normal, casa, trabalho. Pensa nisso que você acabou de cantar. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas, aonde quer que você esteja. Às vezes, na hora do louvor, a gente se empolga com o ritmo e esquece um pouco da letra, né? Que realmente a gente possa estar, como o Lu disse na ministração, né? Permitindo que Deus use as nossas vidas no trabalho, no trânsito, como é difícil ser crente no trânsito, não, irmãos? Mas é lá que Deus vai estar escrevendo a história dele através das nossas vidas. Lá não tem ninguém pregando, é com o nosso testemunho que a gente prega. Se alguém tiver aviso, bem sucintamente, que vem aqui à frente. Enquanto o Roberto está chegando ali, eu gostaria de chamar a atenção para 2 avisos que estão no boletim. Se você está com o seu boletim aí, dia 5, 6 e 8 estava marcado acampamento de inverno, porém, esse ano, por algumas questões, esse acampamento não estará acontecendo. A Vera ainda deu, né, aviso semana passada, mas esse acampamento não estará acontecendo. Então, risca aí do seu boletim esse aviso, os demais irmãos podem ler em casa, né? E outro que também foi um erro aí, dia 18/7, CLD e Conferência Missionária. Também tem um equívoco nesse aviso aí, tá bom, irmãos? Então, dia 5, 6 do 8 não acontecerá o acampamento de inverno. E no dia 18/7 não acontecerá a conferência missionária. A nossa conferência missionária será em outubro e não será com a galera do CLD. Nós ainda estamos vendo os preletores. A gente quer trazer o Tony, que já é conhecido dos jovens, para apresentar para a igreja também, mas ele ainda não me confirmou presença, tá bom? Então, a conferência missionária não será em julho, será em outubro, tá bom, irmãos? E só uma coisinha. Eu olhei a Gabi ali e lembrei. Dia 5 do 8 tem reunião do conselho. Se existe um grupo de WhatsApp do conselho, por que a reunião do conselho é colocada no boletim, Gabi? Todo membro da igreja pode participar da reunião do conselho com direito de voz. Então, se você quer falar alguma coisa para o conselho da igreja, você está convidado a participar, tá bom? Não é nada assim de... é uma reunião de pessoas de uma parte do corpo de Cristo, tratando de assuntos do corpo de Cristo, e, com certeza, a tua colaboração será muito bem-vinda, tá bom? Boa noite, igreja, tudo bem? Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem já participou do encontro de casais, levanta a mão. Nossa, tem muita gente que eu estou vendo aqui que não participou ainda do encontro de casais. Então, vocês vão ter uma oportunidade, não digo única, porque todo ano tem, mas uma oportunidade muito boa, no dia 23 e 24 de setembro, a gente vai fazer o nosso encontro de casais aqui na Cidade dos Meninos, aqui pertinho da igreja, ali no Eloy Chaves, pertinho da igreja não, ali no Eloy Chaves. Quanto custa? R$280. É um final de semana muito gostoso de se participar. Então, você que queira participar, conhece alguém que você acha importante participar, então você pode pegar mais informações lá no site,
www.ipijundiaí.com.br, ou procurar por mim, pela Diná, pela Madá, por qualquer um da equipe da equipe Aliança. Então vocês estão convocados, aquele que não participou ainda, que é casado, que venha nos procurar e fazer a sua inscrição para participar. Amém? Quantos vão querer participar? Deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos orar mais, né? Então eu vou pedir para a igreja, a gente vai entrar numa semana de oração no dia 21, até a semana seguinte, uma semana de... Dia 21 vai ter uma vigília e depois vai ser uma semana de oração. Então nós vamos orar para que Deus possa nos trazer resposta com casais para participar do encontro. Amém? Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja a estar em oração pela distribuição dos folhetos. Nós distribuímos mais de 2.000 folhetos. E o que nós precisamos que os irmãos façam? Fiquem em oração, porque a palavra foi lançada, a semente está sendo lançada, e eu queria que vocês estivessem orando para que o inimigo não tirasse essa semente do coração de quem leu a palavra do Senhor, né? Então, e outra coisa que nós pedimos, que nós tivemos assim queremos ampliar o projeto na entrega do Evangelho de São João. Então, além de entregar o folheto, nós queremos entregar também o Evangelho de João para as pessoas na rua. Ontem até tive o missionário falou que eles entregam em forma de presente. Nós estamos pensando também em entregar em forma de presente o Evangelho de São João. Então, que a igreja esteja orando, nós não temos ainda como que será financeiramente, né, a entrega do Evangelho de São João, mas nós cremos que Deus vai suprir, né? E que a igreja esteja em oração, porque a igreja tem que fazer a parte de evangelizar. Se nós estamos salvos, sentados e satisfeitos, então nós não estamos salvos. Certo? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, porque nós temos que fazer a obra que o Senhor nos deu. Tá? Então, se você não tem o seu tempo disponível para estar distribuindo, toda segunda-feira, por favor, se coloque em oração a partir das 17h30. Nós enfrentamos bastante pessoas receptíveis, enfrentamos também pessoas que não querem, que nos maltratam também, né? Mas, para nós, tudo bem, a gente está fazendo a obra do Senhor, é isso que importa, tá bom? Então, por favor, eu gostaria de pedir agora que o presbítero Framínio viesse orar por essa causa da igreja, porque é a causa que Deus quer que nós façamos. Então, nós cremos que precisamos estar apoiados nele. Pai eterno, nós queremos mais uma vez na tua presença colocar esse pedido tão importante, que é a alma da igreja, o evangelismo. E queremos, ó Pai amado, que o Senhor dê condições, fortalecimento, que o Senhor abra as portas, oportunidades para que esse ministério esteja ganhando cada vez mais corpo, mais adeptos, visão do conselho, visão dos irmãos, e que esse bairro, ó Pai amado, não só o bairro, mas outros bairros, quem sabe a cidade, ó Pai, seja alcançada por Ti, ó Pai, e que o Senhor permita que essa parte da Tua igreja, Pai amado, continue fazendo essa missão tão importante, que é a alma, como dizemos agora mesmo, a alma, o principal objetivo de nós estarmos aqui, ó Pai amado, reunidos, para aprendermos mais de Ti, mas também sairmos desafiados a anunciar a Tua palavra. Não só através desse ministério, mas também em nossas vidas particulares, nosso trabalho, nossa escola, aonde estivermos, possamos ser sal e luz, o bom perfume Teu, ó Pai amado, boas testemunhas que possam estar sendo luz para essas pessoas, ó Pai. Usa-nos, usa cada um de nós, usa a Tua igreja, aqui de Jundiaí, a nossa igreja presbiteriana independente de Jundiaí também. Em nome de Jesus, nós pedimos essa bênção em nossas vidas. Amém. E também, irmãos, tem um ministério da igreja que a turma já batizou como feirinha, né? E nós estamos agora no salão social. Nós temos o molho de tomate feito no fogão a lenha, temos as verduras,
né? E gostaríamos que os irmãos tivessem uma boa alimentação, né? Porque tudo sem agrotóxicos, tudo muito natural e com preço muito bom também, tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero chamar o presbítero Levi aqui à frente para estar fazendo a oração final e dando a bênção. Mais uma vez, agradecer a presença dos nossos visitantes. Eu sei que tem gente que não é de Jundiaí, mas estando em Jundiaí, as portas estão abertas, são bem-vindos, e aqueles que são daqui, que Deus abençoe, tá bom? Que nos dê uma semana de bênçãos. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, para estarmos agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Pai amado, nós queremos agradecer, ó Deus, por esse momento precioso na Tua presença, Pai. Pai, aceita esse culto que a Ti prestamos essa noite, ó Deus. Cada ato desse culto que possa ter chegado ao Teu trono de graça, ó Pai. Pai, também que permita que ele não termine, mas que continue nas nossas vidas, ó Deus, durante a semana, cada momento da nossa vida, ó Deus. Que o nosso viver seja um culto contínuo na Tua presença, ó Deus, para honrar e glorificar o nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Pai, abençoa agora cada irmão aqui, ó Deus, os seus afazeres no decorrer da semana, ó Deus, que esteja colocando os Teus anjos, arcanjos, ó Deus, ao redor de cada um, ó Deus, guarda, ó Deus, do perigo, do mal, ó Deus, abençoa, ó Deus, em tudo que os nossos irmãos fizerem, ó Deus, tocarem as suas mãos, ó Pai, sejam abençoados, ó Deus, sejam engrandecido o Teu nome através da vida de cada um, ó Pai. Pai, também, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ser com o pastor que está em viagem, ó Deus, que está de férias, cuida dele onde ele estiver, ó Deus, aqueles irmãos também que estão em missão, ó Deus, levando o Teu evangelho, o Teu reino, aquelas pessoas que não Te conhecem ainda, ó Pai, que o Senhor possa estar ali, ó Deus, sustentando eles, fortalecendo, ó Pai, derramando do Seu Espírito Santo sobre a vida de cada um, ó Pai. E agora, nesse momento, nos despeçamos, ó Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo que estejam com o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.